Vamos começar a sessão técnica agora do primeiro dia do WorldCup 2023. É a segunda sessão técnica, a primeira no período da tarde, e vamos começar aqui selecionando por ordem. O primeiro será o Leonardo Sattler Cassará. Ele se encontra aqui na minha frente e, por favor, suba aqui ao púlpito e fique à vontade para apresentar. Você tem 10 minutos e a gente vai te avisar quando você estiver passando esse tempo. Beleza, boa tarde. Meu nome é Leonardo. Vou falar sobre uma discussão da implementação do efeito Hall no módulo MHD do Framework MRock. Beleza. Então, vou começar fazendo uma motivação, falar do modelo físico, partir para apresentar o framework computacional, o MRock, apresentar alguns testes da implementação e terminar com um resumo. Bem, para começar, para motivar, a gente sabe que campos magnéticos são muito presentes no espaço e, devido a isso, a maior parte do universo visível, 99,99%, se apresenta na forma de plasma. Portanto, tem grandes aplicações em astrofísica, bem como outras áreas de grande interesse, como reatores de fusão nuclear e pesquisas de clima espacial. Como, por exemplo, aqui está nessa ilustração, através da interação das partículas do vento solar com o campo magnético terrestre. E nesse contexto, com as grandes escalas e quando você assume algumas condições físicas, você pode tratar essas partículas carregadas como uma coisa só, um fluido que simplesmente é capaz de interagir com campos eletromagnéticos no espaço. E essa abordagem de plasma se chama magnetohidrodinâmica. E como é que você trata para descrever os plasmas com isso? Você parte das equações de Euler, junto com as equações de Maxwell, que estão acopladas através da força de Lorentz e da lei de Ohm. E com isso você chega ao seu sistema MHD ideal, onde em azul estão as adições devido ao campo magnético. E todo esse sistema você evolui, claro, respeitando ali embaixo a lei de Gauss para o magnetismo, que dita a ausência de monopolos magnéticos no universo. Beleza, mas a gente quer mais física, E aí que entra a minha contribuição com o termo Hall. Então como é que você faz isso? Você muda, basicamente, a lei de Ohm com esses dois termos, em vermelho o termo resistivo e em verde a parte de Hall. O eta é a resistividade, o J é a corrente magnética, e em verde ali o H é a velocidade de Hall, que é proporcional à massa do próton sobre o elétron. Então o seu sisteminha só fica assim, com essas diferenças, então só você adiciona essas partes em vermelho para resistividade e em verde para Hall. E o que você ganha com isso, O seu modelo MHD agora, a resistividade em vermelho, ela enfraqueceu a condição de congelamento do fluido, ou seja, você pode ver em vermelho ali embaixo que o campo magnético está com uma derivada segunda, ou seja, você tem uma dissipação da informação magnética no seu sistema. Quando você tem linhas magnéticas concorrentes, você pode reconfigurar, você pode dissipar essa informação magnética e redistribuir para outras partes do seu sistema, seja energia cinética ou mesmo energia térmica. E isso é importante para processos de reconexão magnética, onde a topologia do campo magnético muda. E em verde, a edição do Hall, ele adiciona física extra na escala de inércia do íon, que está ali definido por DI, onde o íon pode se separar, desacoplar dos elétrons. Então você tem uma fuga daquela abordagem de fluido único. Você começa a ter a separação de partículas. E com isso você tem o quê? Campos elétricos e correntes diferentes que geram campo magnético e só surge quando você usa a física de Hall. E, além disso, adiciona uma velocidade extra, uma CW, que é a diferença daquela velocidade de Hall. Aquela velocidade de Hall, ela simplesmente advecta as linhas de campo magnético. Essa velocidade CW, ela é uma perturbação longitudinal na direção do campo magnético, e ela tem propriedades dispersivas que a gente vai falar mais adiante. Então, o nosso framework MRock, ele tinha já um módulo ideal e resistivo implementado. A minha contribuição foi o efeito Hall. Ele tem uma limpeza de divergência, que também teve uma contribuição minha aqui recentemente, que eu não vou falar sobre isso, num paper nosso que saiu esse ano. A discretização do MRock é em volumes finitos, que tem todas essas necessidades aqui de esquema. A evolução temporal é um rudicuta de segunda ordem. Tem, para otimização, adaptatividade espacial e paralelização com MPI. Então você define as suas condições iniciais, as suas condições de contorno, você tem seu problema, você parte para a solução. Beleza. Só um pouco mais de detalhe na implementação do efeito Hall, Você tem essas duas quantidades então, muito importantes para a física de Hall, que então você simplesmente redefine esse número de onda K, a uma definição numérica, e você introduz esse parâmetro de Hall, que foi o que eu fiz, que basicamente é a razão do DI por ΔX, que é a escala de inércia do íon pela sua resolução do sistema. Então, sua razão de massa de próton por elétron vira isso, o seu CW vira isso. Qual o benefício dessa modificação?
Você tem diversas implementações na literatura. O que isso ganha de diferente? Em primeiro lugar, a razão da massa do próton pelo elétron, ela some. Ela fica só em função dessas coisas aqui, que para uma abordagem fluida é muito melhor, porque você não precisa se preocupar individualmente com uma razão da massa do próton, com relação à carga do elétron, porque você só está tratando de um fluido. E a sua velocidade CW, ela depende só, assim como a sua razão, do parâmetro de Hall, uma coisa nova que eu coloquei, e outras coisas que já estavam no sistema. E para o MROC, né, para esse solver, é muito bom, porque aí onde ele está, onde você define essa velocidade, eu não conseguia chegar no ΔX, que ela proporcionava ao ΔX. E como eu sumi com isso, a implementação ficou mais fácil nesse solver. Então foi um benefício próprio. Então, por isso, você parte para testar, né, a sua implementação. Esse teste aqui é a propagação da onda de Wilson, é uma solução analítica conhecida. Aquela é a fórmula completa da onda de Wilson. Você coloca essas variáveis, você simplesmente vê essa onda circularmente polarizada viajando para a direita, deixa essa onda andar, o contorno é periódico, você deixa essa onda andar 5 vezes e simplesmente vê a diferença da solução inicial com a solução final. Você vê que quanto pior a resolução, né, maior o erro, quanto melhor a resolução, em pontilhado a resolução final, e em preto a solução inicial. E você plota isso e você vê que o erro diminui, né, quanto maior a resolução. Então, eu plotei um ΔX ao quadrado, uma escalabilidade com o tamanho do grid ao quadrado, e você vê que ela tem uma acurácia de segunda ordem. Isso já era esperado, porque o MROC já era de segunda ordem. O que eu queria verificar é que eu não piorei a acurácia da solução. E, além disso, eu botei um outro limiter, que é uma forma de você aproximar as variáveis dentro do volumes finitos, e é conhecido na literatura que esse limiter com relação ao MC, o min-mod com relação ao MC, tem uma acurácia pior. Isso também foi verificado nessa implementação. Outro teste bem comum é o Zhang-Tang Vortex, que é um vórtex magnético superimposto num vórtex de velocidade. Isso interage e gera um regime turbulento. Eu tenho aqui alguns parâmetros que eu vou falar que eu testei. Eu testei um parâmetro Hall igual a 0, ou seja, MHD ideal, igual a 1 e 2. Essa aqui é a evolução do sistema. E no final, né, no tempo final, você vê ali na esquerda o MHD ideal com relação ao parâmetro de Hall igual a 1. E o que você vê? Quase nenhuma diferença com relação à densidade. Mas, por último, você vê que surgiu um campo magnético externo, né, perpendicular ao plano, que só surge com a física de Hall. Ou seja, mais alguma coisa que foi uma expectativa física que foi alcançada. E aqui eu fui aumentando o parâmetro de Hall, ou seja, eu aumentei a importância do efeito de Hall no modelo. E você vê que você começa a ter umas estruturas pequenas, mas você vê algumas coisas estranhas aqui, umas oscilações espuras. Essa é a dispersão da velocidade de Wilson, que eu estava falando. Isso é um problema, porque são oscilações pequenas escalas, que é um artefato numérico. Como é que você resolve isso? Aqui em campo magnético você fica ainda pior, né? Quando você vê só o campo BZ. Como é que você resolve isso? Algumas pessoas colocam hiperresistividade para você dissipar essas oscilações espuras, mas como eu falei, o MROC ele tem adaptatividade espacial, então você pode usar resoluções diferentes automáticas na sua solução. E o que acontece, eu estou usando aqui duas resoluções, com 2 níveis, o nível menos rachorado é 512 por 512, e aqui é 1024 por 1024, e automaticamente, onde a resolução é pior, essas oscilações foram suavizadas. Então, você usa a adaptatividade espacial para melhorar no tempo, mas também resolve um problema inerente desse tipo de implementação. E, por último, um problema da magnetosfera terrestre, a interação com o vento solar. Nesse caso, o vento solar está entrando da esquerda, em configuração orientada para baixo, interagindo com as linhas do campo magnético. Por conta disso, você tem linhas magnéticas concorrentes, né? O campo magnético da Terra sai do Polo Sul e chega no Polo Norte. Então, você tem linhas de campo magnético concorrente logo no início ali, propenso a fenômenos de reconexão. E aqui também, você também tem uma linha de campo magnético concorrentes aqui, também propensas a fenômenos de reconexão. Eu testei com 2 níveis, e no nível mais fino, eu botei meu parâmetro de Hall igual a 0.5, que isso dá um DI, uma escala de inércia do íon da ordem de 600 km, que é esperado para essa região aqui do espaço. E eu usei uma pequena resistividade. Esse aqui é um GIF da simulação que não está tocando, que pena. Mas eu compilei em PDF e tocou lá, em casa em Windows. Aqui também não vai pegar não. Bem, mas enfim, aqui essa parte rachurada branca era só a parte do nível mais fino da solução com adaptatividade espacial.
E essa parte aqui, que é só para mostrar a evolução da pressão com relação, conforme chega o vento solar e como se interage com o campo magnético terrestre, e como é que se reconfiguram as linhas do campo magnético. Então, assim, só para uns snapshots, né, só para não perder a viagem, conforme chega o campo magnético, você tem uma reconfiguração das linhas, conforme chega o vento solar, você tem uma reconfiguração das linhas do campo magnético, e esse snapshot, da esquerda para a direita, essa simulação durou um dia, não, um dia, um tempo físico, né? Você vê que você gera esse campo magnético externo ao problema, ao domínio, ou seja, por causa do Hall, e você vê esse fenômeno aqui é o chamado de substorms, são os loading e unloading que estão relacionados à geração das auroras. Ok, como é que você testa isso? O que eu fiz, eu peguei uma parte aqui, um ponto exatamente onde se espera que tenha uma separatrix, um ponto de reconexão em mais ou menos 100 raios terrestres, e eu plotei a velocidade em x e a velocidade em y, tanto com resistividade só e com o efeito Hall. E você vê uma oscilação nesse ponto aqui da velocidade em x e velocidade em y, por conta de mais eventos de reconexão. Você tem mais dinâmica vertical e horizontal, porque você tem mais processos de reconexão magnética, com aquela reconfiguração da energia magnética, tanto para a parte cinética quanto para a parte térmica. E aqui é a integral da linha do campo magnético, verticalmente, ao longo dessa linha. Com relação à resistividade, você vê que tem maior fluxo, ou seja, maior reconexão por causa do efeito Hall, que também é uma coisa que se espera. Então, para finalizar, né, a implementação preserva a acurácia do MROC, de implementação direta e compatível com diferentes solvers. O parâmetro de Hall evita você tratar explicitamente da razão do massa do próton com o elétron. Os efeitos físicos, que são os campos eletromagnéticos de Hall, e uma alteração da taxa de reconexão, foram reproduzidos com sucesso. E a adaptatividade espacial, como eu falei, automaticamente resolve os problemas dispersivos inerentes a essa implementação. Aqui as referências, e é isso. Boa tarde, pessoal. El título de mi trabajo es Detección rápida de observación y simulación de disturbios ionosféricos cosísmicos. Ahí están mis colaboradores de este trabajo. Generalmente los terremotos y los tsunamis son los fenómenos naturales más desastrosos que existen en la naturaleza, que cada año causan millares de muertes, ¿no? Que ainda la comunidad científica no ha conseguido pronosticar esos eventos, y por ello que nace la sismología ionosférica, donde cuando ocurre un gran terremoto, él genera transfiere energía y momentum a la atmósfera, generando ondas de gravedad acústica. Y esas ondas de gravedad acústica propagan hasta llegar a la ionosfera, amplificando. Ellos pueden atender en 8 minutos aproximadamente y generan los Cosmic Ionosphere Disturbance, o generado por los tsunamis sería Tsunami Ionosphere Disturbance, ¿no? Esos disturbios generalmente registramos con datos de GNSS-TEC. Para entender lo que es un TEC, ustedes tienen que imaginar, por ejemplo, aquí tienen un satélite, aquí un receptor. Imaginen un cilindro con una base de 1 metro cuadrado, y la cantidad de electrón que tiene dentro es un TEC, ¿no? Nos utilizamos, por ejemplo, esa ecuación para calcular. Aquí tengo un constante, tengo las frecuencias. No voy a entrar mucho en detalle. Mas uno de los problemas es un valor integrado del TEC. Entonces, no sabemos exactamente dónde él fica perturbado. Podría ser, por ejemplo, este punto lo llamamos como ion. Si pegamos este ponchillo, su proyección, que es en el suelo, va a ser diferente latitud. O si mudamos, también va a mudar en tiempo también. Eso es un gran problema que tengo hasta ahora, no resuelto, ¿no? La energía de los ionoquakes, que son los disturbios, que lo llamamos de esa forma, o los SID, depende mucho de amplitud, de la propagación y oscilaciones. La amplitud depende mucho de magnitud. Cuanto más potente el terremoto, mayor impacto en la ionosfera. Va a depender del mecanismo focal, la distancia de epicentro al punto subionosférico,
Depende también de la atmósfera de fondo, de ionosfera, porque depende, por ejemplo, las perturbaciones de noche o de día son diferentes, ¿no? Va a depender de análisis espectral, ¿no? Todo eso vamos a explicar un poquillo. En esa figura nos podemos observar cómo que se propagan los disturbios en la ionosfera, ¿no? Ese era un video, pero acho que no vais a ir. Generalmente, los terremotos mayores a 6.6 de magnitud se pueden registrar, ¿no? Eso es bien aceptado hasta ahora. En nuestro trabajo de año pasado, en 2022, planteamos que es posible para terremotos ainda menores, ¿no? En ese caso analizamos para un terremoto 6.4 y un aftershock de 4.6, mas en ese trabajo nos relacionamos espectralmente, ¿no? Y conseguimos, por ejemplo, en esa figura, en panel B, es la velocidad vertical del suelo. En parte, panel A es el valor de TEC espectral. Cuando ocurre el terremoto, él intensifica, generalmente en una frecuencia de 3 a 6 MHz, ¿no? Esas intensificaciones son generadas por ondas de gravedad, genera el aftershock, también hay una intensificación, ¿no? El 31 de agosto, por ejemplo, confirmaron esos resultados con datos brutos aquí. Boris, que hizo una publicación, él achó para 5,6, ¿no? Eso valida también nuestro resultado, ¿no? Él analiza con datos de GPS y simulación. Otro de los problemas que tienen, por ejemplo, es la llegada a la ionosfera. Generalmente, hasta ahora es aceptado de 7 a 10 minutos, ¿no? Para acoplar a esta ionosfera. Mas nosotros, en nuestro trabajo, ahora que fue publicado, explicamos que es posible menor que 7 minutos, ¿no? Para eso nos pegamos datos, por ejemplo, aquí es el epicentro de un terremoto y los contornos coloridos representan la velocidad vertical, ¿no? Observe que el máximo desplazamiento no ocurre perto del epicentro, está longe del epicentro, ¿no? Y el triángulo azul representa la estación sísmica perto al epicentro que nos analizamos. Son datos de figura A, representa la velocidad vertical del suelo, y datos de TEC, perto al epicentro. Lo que hacemos aquí es análisis espectral, ¿no? En una frecuencia 2.5 a 12.5 en el suelo y la ionosfera. Entonces, para nos calcular la detección del suelo hasta la ionosfera, lo que tienen que hacer es una diferencia, máxima perturbación en la ionosfera y máxima perturbación en el suelo. La diferencia nos da el tiempo de llegada a la ionosfera, que nosotros llamamos Ionoquake Detection Time, ¿no? Y nos hacemos espectralmente, ¿no? Para cada frecuencia. Eso sería para ahora hacemos para todas las estaciones, mas en el panel A representa para una frecuencia 3.7. Ahí nos podemos observar, aquí es Ionoquake Detection Time, y en 0 representa ubicación de sismómetro, ¿no? Observamos que la detección es menor a 400 segundos, ¿no? Y también en el panel B es feito con todas las frecuencias y con todas las estaciones. Y el panel C representa la forma tradicional de calcular la Ionoquake Detection Time, que es con tiempo no epicentro. Mas la máxima perturbación no está en no epicentro. En ese caso, también nos consideramos en el máximo desplazamiento. En ese caso es 300 segundos. Está siendo menor a 7 minutos, ¿no? También en nuestra metodología podemos encontrar la altitud de perturbación, ¿no? Para eso nos utilizamos la mínima detección. Por ejemplo, la mínima detección aproximadamente 200 segundos, más la altitud de perturbación en panel A es 200 kilómetros, ¿no? En ese caso, el epicentro está en 120 kilómetros aproximadamente. Entonces, ahora mudamos a altitud. En ese caso está perto al epicentro, la mínima detección. Seguimos mudando para 300, ya pasó un poquito del epicentro. En 350 ya pasó mucho, ¿no? En ese caso, la detección está entre 250 a 300 kilómetros, ¿no?
Pueden encontrar más detalle en ese archivo que fue publicado hace 2 días. También necesitamos una simulación rápida ahora nos trabajamos en pronosticar en tiempo casi real. Para eso nos precisamos simulaciones rápidas. Nos tenemos simulación anteriores, generalmente es 20 a 1 hora. Mas en esa simulación que nosotros desenvolvimos podemos hacer de medio minuto a 1 minuto, ¿no? Que nos llamamos simulación analítica, ¿no? Para eso nos resolvemos esas ecuaciones de continuidad, de momento y de energía, ¿no? Acopladamente. En este caso sería simulación numérica, que es bom, mas muito lento. Nos fuimos ainda un poquito más, resolvemos con ondas planas en 2 dimensiones para que sea muy rápido. En ese caso nuestras soluciones fueron componente vertical, horizontal, ¿no? Y para utilizar reproducir la atmósfera utilizamos el modelo MSIS, ¿no? Como input utilizamos datos reales de sismómetros, ¿no? Nuestra simulación para una resolución de 5 kilómetros espacial, para un tiempo de 5 segundos, una distancia de 200 kilómetros va a demorar aproximadamente 1 minuto, ¿no? Tenga algunos resultados, la propagación de la onda de gravedad acústica. 1 milímetro de perturbación no solo va a generar 10 metros entre segundos en la ionosfera. El cambio de ionosfera es aproximadamente 5%. El TEC simulado es 0.8. Hacemos similar a los datos observacionales. Calculamos Correction Time con simulación 300 segundos aproximada, con todos los valores, 270, ¿no? Gracias. Eso sería todo. Então, pessoal, boa tarde. Meu nome é Moisés, eu sou aluno de doutorado no ITA. Deixa eu chamar isso aqui um pouquinho. Acho que está melhor assim, né? Certo. Sou aluno de doutorado no ITA, sob a orientação do professor Alisson, ele é lá do IAE. E o trabalho é a respeito da simulação de cintilação ionosférica baseada em redes neurais. Então, alguns conceitos fundamentais, né? A definição de ionosfera, da nossa perspectiva aqui, o que nos interessa é que a ionosfera é uma região da atmosfera que possui uma densidade de elétrons e íons livres suficiente para afetar a propagação de ondas de rádio. Aqui na região da anomalia magnética do Atlântico Sul surgem algumas irregularidades em algumas épocas do ano, inclusive já começou esse ano, né? Começa a partir de setembro, né? Que surgem essas regiões de bolhas, que vocês observam que essas linhas tracejadas aqui, ó, essas regiões aqui são as bolhas no plasma da ionosfera, certo? E a gente tem aqui alguns pontos que são medições da intensidade do sinal de GNSS, né? Relacionados aqui com S4, e a gente observa que quando o sinal de GNSS ele passa por dentro da bolha, o valor do S4 é maior, certo? Isso aqui é para o que nos interessa. Esse fenômeno é chamado de cintilação ionosférica, que ele é o desvanecimento, né? Uma oscilação rápida das ondas de rádio que são transmitidas pelos satélites. A gente já observou aqui, a gente observa pelo mapa que elas estão relacionadas às bolhas, né? Então, os nossos desafios, o desafio desse projeto, né, está relacionado à necessidade de obter receptores GNSS que sejam mais robustos ao efeito da cintilação, já que a cintilação ionosférica ela degrada a localização, navegação com receptores, né? É importante, para obter receptores mais robustos, é importante testar o desempenho desses receptores, testando a malha de rastreamento desses receptores. E para isso a gente tem que, nesses testes, inserir sinais com diferentes cenários de cintilação. As fontes de sinais de teste, elas podem vir de medição de campo, né? Só que, como eu disse, a cintilação ela não acontece o tempo todo, normalmente ela acontece de setembro a março, e não são todas as noites que tem, a gente ainda não sabe bem quando é que vai acontecer a cintilação, né? Quando e por que às vezes acontece, o que não acontece.
pode vir de gravações de GNSS, mas nem sempre as condições de gravação elas são tão claras assim, né? Ou então de sinais simulados, utilizando simuladores. Os simuladores que existem à disposição, principalmente eles são baseados em modelos físicos, né? E com base em primeiros princípios e muitas vezes eles só dependem só de um ou dois parâmetros, certo? Então foi me colocada a possibilidade aqui de desenvolver um simulador onde eu pudesse utilizar muito mais parâmetros relacionados a cenários ionosféricos, né? E que pudesse gerar sinais mais realísticos, né? Então simular os cenários de variações na amplitude e fase do sinal GNSS é essencial para garantir o desenvolvimento de sistemas mais eficientes e seguros. Em 2007, foi proposto um modelo de desvanecimento para canais de rádio, né, pelo Jacob, né? E em 2013, o meu orientador ele mostrou que aquele modelo ele poderia ser utilizado para a ionosfera também, que é o modelo Alpha-Mi, né, em um artigo dele lá de 2013. Então, o modelo Alpha-Mi atualmente tem alguns modelos, tem o Nakagami, tem o Rice, mas o Alpha-Mi parece que ele é o que descreve melhor a cintilação, né, a cintilação e amplitude. O simulador de cintilação, que é o nosso objetivo aqui, ele vai utilizar redes neurais para fazer esse simulador de sinal, e ele tem que capturar a dinâmica tanto transversal, né, tipo, qual seria o próximo valor, qual seria o valor mais provável depois que veio esse valor na potência do sinal de GNSS. Esse aqui é um gráfico da potência do sinal ao longo de 1 minuto, certo? E também a dinâmica longitudinal, né? O sinal ele tem que fazer sentido, né, fisicamente. Então a gente observa aqui embaixo um histograma, né, a gente observa que a função densidade de probabilidade desse sinal, onde esses pontinhos azuis aqui eles são os valores empíricos, e em vermelho é o fit do modelo Alpha-Mi, né? A gente observa que o modelo Alpha-Mi ele casa bem, né, com a distribuição empírica do sinal. O modelo de cintilação que a gente vai utilizar, o principal índice é o S4, que ele é utilizado aqui para quantificar a amplitude da cintilação. Ele é justamente ali a variância normalizado pela média, né? Aqui a gente observa 3 sinais com diferentes valores de S4. Em cima a gente observa um sinal com S4 06, um 08 e um S4 1. O que eu quero que vocês vejam é que quanto maior o valor do S4, mais desvanecimento na potência o sinal ele vai apresentar. Um outro parâmetro importante aqui que vai ser utilizado também como entrada da rede é o tempo de descorrelação, que ele é uma variável relacionada à taxa de desvanecimentos. Então, quanto menor o tempo de desvanecimento, vou passar aqui para ser mais rápido, só faltam 5 minutos. Quanto menor o tempo de desvanecimento, mais fades a gente vai conseguir observar aqui, né? Aqui é a equação do modelo Alpha-Mi. O que vai importar para o treinamento da rede neural é essa equação aqui embaixo, né? Porque o treinamento da rede ele vai ocorrer com base nas equações do modelo Alpha-Mi, especificamente essa equação aqui embaixo aqui, certo? Onde a gente tem essa igualdade, onde esse R aqui vai ser o sinal sintético, né, durante o treinamento, e uma vez que a gente sabe quais são os valores de Alpha-Mi que a gente quer obter, né, esses dois lados aqui eles têm que ser iguais. Então a diferença entre eles tem que tender para zero. Então a gente vai fazer a rede neural treinar para otimizar esse erro, né, para diminuir esse erro ao longo do tempo. Né? Esse valor de beta que ele é escolhido arbitrariamente. No trabalho a gente escolheu um valor 1, certo? Essa equação foi proposta lá pelo Jacob, lá no trabalho dele de 2007. E aqui é uma relação entre o S4 e os valores de Alpha-Mi, que surge dessa equação aqui de baixo, que eu mostrei para vocês. E aqui é o esquema de treinamento do simulador. Como vocês podem ver, o simulador ele é composto aqui de dois membros. Tem um membro superior e tem um membro inferior. O membro superior ele é um autoencoder, certo? Composto aqui de encoder e decoder. E o membro inferior ele é uma GAN, uma rede GAN, que ela é composta aqui por um gerador e por um discriminador. Então,
O esquema de treinamento da rede ele vai ocorrer em 2 etapas. Primeiro vai ter o treinamento prévio do autoencoder, certo? E depois vai ter o treinamento conjunto de todas as redes neurais. No treinamento prévio do autoencoder, exemplos de sinais como esse aqui, ó, como esse vermelho aqui, ele é composto por 3.000 pontos, certo? Eles vão entrar aqui no encoder, vão ser levados para um espaço latente. A dimensão desse espaço latente foi obtida utilizando o algoritmo de Levina-Bickel, né, para encontrar a dimensão intrínseca, que é a dimensão que melhor caracteriza esses dados. Ele vem aqui para essa dimensão e o decoder ele reconstrói o nosso sinal. É calculado aqui um custo de reconstrução, né, um LR aqui que eu vou chamar de LR, e ele é utilizado tanto para treinar o decoder como para treinar o encoder, certo? Uma vez que esse cara aqui está treinado, a gente utiliza ele para fazer com que o gerador ele aprenda a gerar um espaço latente, esse espaço H, que o decoder seja capaz de reconstruir, certo? Então, a partir de parâmetros estatísticos que vão entrar aqui no gerador, eu vou passar para o gerador o S4, o alfa, o mi e o tempo de descorrelação, e mais 8 parâmetros aleatórios, certo? São quatro valores e mais 8 parâmetros aleatórios. Esses parâmetros aleatórios eles vão entrar aqui no gerador, certo? E o discriminador ele vai fazer o papel dele, né? Que é ficar naquele joguinho de otimização. Beleza, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é falso, né? Esse sinal não é verdadeiro, e vai ficar nessa brincadeirinha aqui. No final, o nosso simulador vai ser o quê? Ele vai ser composto aqui pelo gerador e pelo decoder. O gerador vai gerar um espaço latente, o decoder já está treinado para reconhecer aquele espaço latente e reconstruir o sinal, certo? No treinamento conjunto, todas essas redes elas são treinadas ao mesmo tempo. O conjunto de treinamento ele é composto aqui por gravações que foram feitas aqui no INPE, né, do projeto Cigala Calibra, né, são dados aí de 2014, né, foi escolhida essa data por causa do pico, por causa do máximo solar, de atividade solar. Foram treinados lá por 10.000 épocas. Aqui são os gráficos lá do treinamento, das funções de custo. O tempo acabou. Só um instante, tô acabando. Aí ao longo do treinamento eu peguei aqui vários modelos, eu fui salvando modelos aqui e fui plotando aqui o TSNE, né, de cada época, onde para observar o azul é o que? Azul é o dado real, né, numa dimensão menor. Cada pontinho é um exemplo. E o vermelho são exemplos de sinais gerados. Então a gente observa que aqui existe uma sobreposição, os dados aqui são bem próximos, então quer dizer que o simulador ele é capaz de gerar sinais que são bem próximos do sinal real. Só que aqui usando a análise de componentes principais, a gente observa também, né? Eu gostei muito desse 76, então eu trouxe ele para cá hoje para poder fazer, né? Então, esse cara aqui que teve esse resultado no TSNE, eu peguei ele também, ó, porque aqui no PCA ele deu um resultado aqui muito bom. Aí, o que eu faço? Lembra daqueles 8 parâmetros aleatórios lá de entrada da rede? Eu utilizo uma otimização por enxame de partículas para encontrar qual a melhor combinação desses parâmetros para gerar um sinal. Então a gente observa aqui que foi gerado, que eu pedi um sinal com S4 05, alfa 3.6, Mi 1.3, o tal 0 1.6 e o que ele me gerou foi um S4 0.49. Assim, valores bem próximos, né? O que a gente pode observar e a distribuição, ó. Aqui tem um gráfico vermelho e um verde, só que eles estão tão próximos que quase não dá para perceber a diferença entre eles, certo? Aqui são outros exemplos de sinais, né? Que são as considerações finais. Acredito que vocês entenderam. Qualquer dúvida vocês perguntam depois, os agradecimentos. É isso aí. Valeu. Então, muito boa tarde a todos. Meu nome é Thelmo Santos Clipe. Eu sou doutorando em computação aplicada, né? Meus orientadores são o doutor Haroldo Fraga de Campos Velho, doutor Adriano Petrini. Eu vou apresentar aqui o que seria o trabalho principal relacionado à minha proposta de tese. É uma combinação de um modelo físico com um modelo empírico, de modelagem ionosférica, né, para melhorar estimativas de perfil de densidade eletrônica na ionosfera, na região da ionosfera e plasmasfera.
essa solução híbrida ela foi implementada no Sistema Operacional de Previsão Ionosférica do INPE, que é o SUPINAVS. Né? Esse sistema ele é capaz de produzir mapas de TEP, como a gente observa aqui no lado direito desse slide, e ele, na sua base, ele tem um modelo físico com solução numérica, que ele inclui diversos processos físicos e químicos que descrevem ionização em altas camadas da atmosfera. E as saídas desse modelo são estimativas de densidade eletrônica, de íons e também valores de temperatura ao longo das linhas de campo magnético. Esse sistema, esse modelo tem diversas aplicações, estudo da eletrodinâmica da ionosfera e plasmasfera, e também clima espacial, as camadas da ionosfera e também de parâmetros conhecidos da ionosfera, né, como frequência crítica, pico, altitude do pico de concentração de frequência crítica, entre outros, concentração. Né. Bom, uma das atividades do sistema operacional é executar simulações em paralelo. Então, por exemplo, aqui a gente tem um mapa em que cada uma dessas faixas em azul é uma simulação independente do modelo físico, do SUPIN. Então, como essas simulações elas são independentes, a gente pode executar elas em paralelo para ter coberturas maiores, né? Como, por exemplo, aqui uma cobertura global de simulações. Aqui a gente tem um perfil vertical de apenas uma simulação do modelo SUPIN. Né? No eixo X a gente tem a latitude e no eixo Y são as altitudes. Então, são também distribuições de pontos de simulação ao longo das linhas de campo magnético. Né? Como a gente tem uma configuração padrão para as linhas de campo magnético, que atualmente é 163 linhas, só que essas linhas elas também não são espaçadas uniformemente. Dependendo da altitude, de uma faixa de altitude, elas são mais densas ou menos densas. Isso ocorre que a gente acaba tendo mais pontos, os pontos são mais densos, por exemplo, no equador geomagnético, e afastando em direção aos polos a gente tem menos linha, menos pontos simulados, né? E a mesma coisa em relação à altitude. Bom, uma das coisas que a gente deseja para o modelo operacional é fazer integrações de pontos simulados em 20 mil quilômetros de altitude. Por que disso? A gente usa como referencial mapas de TEC PGS, que são gerados a partir de medições de estações de dupla frequência. Né? Essas medições elas são feitas, essas observações, ao longo de trajetórias de sinais até satélite e sistema de posicionamento. Então, esses satélites geralmente orbitam em 20 mil quilômetros de altitude. Mas fazendo isso, escolhendo essa altitude de agregação, como vocês podem perceber, existem grandes regiões, vastas regiões aqui em que a gente não tem ponto de simulação e também para altas altitudes essa distribuição é menos densa. Então isso gera problemas na interpolação que a gente usa para depois interpolar as estimativas de um grid homogêneo, grid tridimensional homogêneo, e depois acumular em os mapas de TEC que a gente viu anteriormente. Mas, além disso, por experimentação, a gente descobriu que as estimativas do modelo SUPIN, acima do pico, geralmente acima do pico de concentração da camada F2, ele tem um decaimento que pode ser considerado inadequado. Ele deveria ser mais intenso, ele é menos intenso, portanto, isso gera sobreestimação de valores de TEC. Aqui do lado direito a gente só tem uma representação tridimensional de duas simulações conjugadas do modelo SUPIN. Então, considerando esses problemas que eu relatei, a interpolação e um decaimento inadequado, a gente propôs uma solução combinada, uma solução híbrida, que seria combinar o modelo atual, o modelo físico com solução numérica, e uma equação analítica para a parte superior, acima do pico da camada F2, concentração da camada F2. Portanto, é uma solução híbrida. E aí a gente mantém a parte de baixo com estimativas do modelo pico e com a equação analítica até uma altitude de 20 mil quilômetros de altitude. Bom, o modelo que a gente solucionou para a solução analítica é o NEQUI. Aqui tem a equação desse modelo, é só para a região é só para o caimento a partir do pico, né?
Eu não vou entrar em detalhes do equacionamento, mas eu queria enfatizar aqui o scale height. Ele é um parâmetro que define a forma e também a intensidade do decaimento a partir do pico. Ele é dependente da altitude, né, da altitude do pico de concentração na camada F2 e nesse parâmetro empírico também o H0. Então aqui tem a fórmula, a equação para o esquema. E aí aqui a gente tem, por exemplo, o parâmetro H0. Esse parâmetro é importante porque ele está ali, tem uma relação empírica em relação ao scale high, né, e a gente pode obter ele ou por meio de alguns parâmetros físicos que a gente obtém das estimativas do modelo físico da parte inferior da ionosfera. Então, claro, alguns desses parâmetros anatéricos também são necessários também para o equacionamento em geral em si, essa estimativa da parte inferior. Então, por exemplo, a concentração na camada F2, a altitude desse pico, frequência crítica, fator de propagação e também o Smidt Pop Number, são só alguns parâmetros necessários, né? Para 12 meses em um ano. Mas essa é uma forma, eu não trouxe aqui o equacionamento, de obter o H0, que seria a fórmula original do modelo NECUI. Uma outra alternativa são valores que foram estimados a partir de dados de satélite, mensuração de dados de satélite da constelação SWARM. Ele foi proposto por esses dois autores aqui, Pesopanic e Melberry. Esses dados foram mensurados entre 2013 e 2018. Então, eles fizeram uma regressão e obteram valores ótimos de H0 em relação a essas três fontes de satélite. Mas esses valores tabelados ele tem uma restrição que a altitude e o pico de concentração tem que estar entre 150 e 450 km de altitude e a frequência crítica tem que estar entre 0 e 16 MHz. Então, se essas restrições não são atendidas, a gente acaba usando a formulação original para obter o H0. Então, a gente fez essa implementação da solução híbrida num sistema de simulação operacional e eu vou aqui passar alguns resultados que a gente obteve. Aqui, nesse gráfico, a gente tem perfis de densidade eletrônica. Eles foram obtidos para 1º de janeiro de 2011, 2014, 2016, 2018 e 2021. Todos eles para a longitude menos 45. E aqui no painel do meio eu tenho a latitude 0. E da esquerda para a direita, menos 55, menos 30 e menos 15 graus de latitude. E aqui 15, 30 e 55 graus de latitude. Esses perfis aqui também estão sendo as concentrações eletrônicas, vão de 90 até 20 mil km de altitude. Né? Então, os perfis em preto, né, as linhas pretas, representam perfis de densidade eletrônica obtidos com o modelo o sistema operacional, usando apenas o modelo físico, estimativas do modelo físico. E os perfis, a linha tracejada em vermelho, os valores de concentração considerando a solução híbrida. Então, como vocês podem ver, tem uma diferença significativa na intensidade de decaimento desse perfil de concentração eletrônica. Né? Além disso, com o modelo original, a estimativa do modelo físico original, a gente acaba tendo, por conta da interpolação, algumas perturbações em determinadas condições, onde tem menos pontos, menos densidade de pontos. Se nós focar apenas na parte mais inferior de um perfil de concentração eletrônica, considerando entre 90 e 2.000 km de altitude, pega a ionosfera e parte da plasmasfera, e também aqui a gente considerou o lote gráfico apenas para 1º de janeiro de 2016, só que alternando as horas, 0 hora, 6 horas, 12 horas e 18 horas. Mesmo assim, nas partes mais inferiores, que seria a parte superior da ionosfera e parte da plasmasfera, a gente ainda tem diferenças significativas em relação à solução híbrida. Um minuto, Thelmo, só avisando. O sistema operacional, de previsão operacional, usando apenas estimativas do modelo físico. Bom, fazendo o acúmulo desses valores de densidade eletrônica em TEC médio acumulado, considerando mapas globais, e aqui considerando diferentes níveis de máxima altitude de integração, com o sistema operacional, aqui triângulo preenchido é 3 km, triângulo círculo vazado é 10 mil km e quadrado preenchido é 20 mil km de altitude. A parte superior é o sistema operacional de previsão operacional usando apenas o estimativo do modelo físico e a parte inferior é a solução híbrida. A gente pode observar que tem diferenças significativas, mesmo para esses valores de altitude
bem mais elevadas, né, onde a densidade é bem baixa, tem diferenças significativas para os valores de TEC médio. Na solução híbrida, a gente não, essas diferenças são quase imperceptíveis e os valores são bem mais próximos em relação ao IGS. Se a gente fizer também a mesma, já deu 10 intervalo minutos. de tempo que foi de anos anteriores, só posso concluir? Pode concluir. Não falta muito. Considerando o mesmo intervalo anterior, de 2011 a 2022, e considerando simulações a cada 5 dias, a nossa solução híbrida em relação ao IGS com uma altitude de integração máxima de 25 km de altitude tem uma variação similar ao do IGS e também valores bem próximos. Tá? E o erro médio, o Footing Square erro global é apenas de 2,64 PSI-units. Portanto, aqui para concluir, pessoal, a gente sabe que o sistema de previsão ionosférica ele tem uma dependência em relação ao tipo de integração e também a distribuição de pontos, porque ele segue as linhas de campo magnético, quando considerando apenas as estimativas do modelo físico. E também a gente percebeu que existe um decaimento, parece influenciar bastante, né, que acaba divergindo bastante dos valores de TEC médio em relação ao IGS. E com a nossa solução híbrida, a gente conseguiu aproximar mais os valores de TEC com o IGS, evitar alguns problemas relativos à interpolação e ter um decaimento bem mais coerente. Seria possível considerar coerente. Então, é isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos e estou aberto a questionamento. Muito bem, muito obrigado, Thelmo. Vamos abrir agora para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento para qualquer uma das? Eu gostaria de pedir para os que estão presentes e apresentaram, podem se sentar aqui no palco, para tornar mais dinâmico um pouco as coisas. Perguntas, pessoal? Um de cada vez? Bom, eu tenho parabéns primeiramente pelas palestras das sessões da sessão técnica, incrível, gente. O pessoal da CAP, eu não sei, a gente convive junto, não sei que vocês trabalham, né? Que pena isso. Eu queria perguntar primeiro para o Leonardo. Leonardo, muito interessante a forma como você modelou os campos magnéticos, as equações do campo Hall também. E eu fiquei com a dúvida se nesse tipo de modelagem que você faz, principalmente quando você faz ela do ponto de vista das equações diferenciais, você consegue prever algum tipo de efeito exógeno que possa gerar, por exemplo, dentro de um resultado da variação do campo magnético, algum pulso. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque existe um observável na astrofísica chamado magnetar, que ele é um observável teórico, existem poucos que foram observados até agora, que espera-se teoricamente que exista um processo de reconexão magnético dentro dessa observável da astrofísica, né, um tipo de estrela, que a partir da reconexão magnética dele gere um pulso de rádio muito rápido e que tem um certo assinatura de dispersão. Eu queria saber se existe algum tipo de modelagem dentro do que você trabalha que espera-se que tenha algum tipo de pulso vindo das equações. Essa é a pergunta. Então o microfone está chegando aí. Alô? Alô. Beleza, obrigado pela pergunta. Então, quando você diz exógeno, eu não sei muito bem, porque tem que estar na física descrita pelas equações para você prever. Uma coisa que esse solver, né, falando especificamente desse solver, sim, existem muitas aplicações de reconexão magnética, e por isso que o efeito Hall é importante, né, porque você abarca mais física no solver que você tem. Mas uma coisa que a gente já tem implementado, inclusive, porque essa simulação da magnetosfera não foi exatamente, não tem, por exemplo, acoplamento com a ionosfera, por exemplo. Você não tem os efeitos da interação do vento solar com o campo magnético. E o que exatamente acontece com a ionosfera? O que acontece ali, a gente tem só uma interpolação das condições iniciais próximas da Terra com o que está acontecendo ao longo da simulação. Mas uma coisa que é possível fazer com esse solver
é escolher um ponto no domínio, se for tridimensional, bidimensional, não interessa, e começar a recolher os dados das variáveis que estão ali. Então, uma coisa que a gente quer fazer é montar um problema com uma contrapartida física mais interessante. Então, pode ser uma explosão de estrela, no caso, qualquer coisa que envolva campo magnético, principalmente esses que existem de perguntas em aberto, colocar como se fosse uma sonda lá, medindo o que está acontecendo, e se está nas equações, por exemplo, tem que detectar. Então, por exemplo, se você tem um pico a gente pode pegar as variáveis e trabalhá-las. Então, por exemplo, se você não tem o potencial elétrico nas equações, mas você pode fazer as derivadas e pegar o campo elétrico através das relações, por exemplo, da equação de Ohm. Você tem a relação entre o campo elétrico, a velocidade do fluido, que é o vetorial do campo magnético. Então, se você evoluir a velocidade do campo magnético, você pega o campo elétrico. Então, uma das coisas que a gente quer fazer é começar a pegar esses fenômenos físicos que têm uma contrapartida mais direta, colocar sondas medindo as variações das variáveis e pegar uma medição. Então, por exemplo, botar uma sonda próximo da Terra e ver variações, por exemplo, de conteúdo do TEC, por exemplo, ou os índices geomagnéticos que foram conversados mais cedo, coisas desse tipo. Legal. Muito obrigado. Para aplicação em clima espacial, junto com o IBRES, coisas parecidas. Opa, temos mais uma pergunta ali do Rubens. Eu queria parabenizar as apresentações, foram muito boas também. A pergunta que eu tenho é para o Moisés, relativo ao gerador de sinal que você teve ali. Você sabe que na astrofísica tem fenômenos que são muito raros e é difícil simular esse tipo de fenômeno justamente porque são extremamente raros. Então a minha pergunta é quantas séries temporais você precisaria para simular com confiabilidade esse tipo de modelo e se você já chegou a testar outras técnicas. Por exemplo, eu conheço uma técnica chamada surrogate, em que você embaralha as fases do power spectrum do sinal, você consegue gerar uma série temporal nova com características muito parecidas. Então essa é a minha pergunta. Bem, aqui no trabalho eu utilizei cerca de 9.000 amostras, né? E o resultado até que foi bem interessante. Então, com relação à quantidade de dados, isso vai depender mais assim da complexidade do modelo, né? Porque quanto mais complexo for o modelo, mais dados você vai precisar para otimizar ele, né? Mas a rigor isso assim não tem uma formulazinha mágica que me diz o quanto de dado eu preciso, entendeu? Principalmente quando se trata de dados físicos, né? A disponibilidade de dados ela não é tão grande como em outras aplicações, como por exemplo na área de marketing, redes sociais, coisa do tipo. Lá a gente está gerando dados aqui o tempo todo, né? Mas os dados físicos eles são um pouco mais custosos. Então a minha estratégia para resolver esse problema, para treinar uma rede neural assim que não é uma rede neural só, são 4 redes neurais, né? E elas ficam ali naquela dinâmica ali, brigando uma com a outra ali, né? Qual foi a minha estratégia? Foi utilizar o que eu já sabia a respeito da física do problema, né? Então eu preparei uma função de custo relacionada às questões geofísicas do problema, né? Então isso ajuda bastante para que a rede ela convirja mais rápido, entendeu? Uma estratégia poderia ser essa, utilizar a física do problema para treinar a rede neural, e não só utilizar o MSE ou então o BCE, que são aquelas funções de custo padrão. O treinamento só dá certo porque são muitas funções de custo que eu utilizo que são customizadas, né? Tem uma função de custo lá que customiza a média, tem outra que customiza o desvio padrão, tem uma outra que customiza essas questões geofísicas, né, do modelo, tanto do modelo Alfami, como também verifica se o S4 está ok, se o tempo de descorrelação ele tá indo no caminho certo. Então o que tu puder fazer para facilitar o treinamento da rede, isso tem como implicação tu necessitar de menos dados para treinar ela, entendeu? Aí ela converge mais rápido, né? Perfeito, obrigado. Muito bem, mais alguém tem perguntas?
Eu tinha uma pergunta. Deixa eu só perguntar para ele também. Tudo bem? Eu vou fazer uma pergunta para você de novo, no mesmo intuito do que o Rubens perguntou, né? Porque a gente acaba trabalhando junto. Esse seu gerador de ruído, você falou que você utilizou funções de custos, né? Que são customizadas e tal. E agora você usou 10 mil épocas também, né? A gente deu para ver ali que ela tinha alcançado um equilíbrio termodinâmico. Isso. Será que não seria interessante usar menos épocas também? Assim, eu vou salvando, naquela figura que eu mostrei vários TSNE, PCA, né? Eu vou salvando os modelos na medida que eu vou treinando. Aí depois eu escolho os melhores e utilizo assim. Você já publicou isso aí? Ou tá ainda em caminho? Eu já fui em um evento esse ano no I3E, um evento do I3E fora. Né? Eu publiquei lá, mas a gente está preparando um paper para publicar na revista ainda. A gente está desenvolvendo um gerador de sinal também, que possui. É para astrofísica. Sim. Mas a gente podia, depois, se você tiver interesse, comparar as metodologias. E até, quem sabe, fazer uma coisa juntos também. Perfeito. Legal. Com o que a gente está fazendo também, em cima do espaço de Fourier. Aí é isso. Beleza. Obrigado. Será uma honra. Valeu. Eu tenho uma pergunta para o Saul. Oi. Na sua apresentação você citou que tem uma parte que você resolve analiticamente, mas seguiu para apresentar uma solução numérica. E eu sei que você está querendo trabalhar com predição, né? Então você precisa de eficiência computacional. Tem uma parte que você resolve analiticamente ou é tudo numérico? Eu não entendi muito bem. Isso. O que acontece é o seguinte, na real, a gente tem todas as predições com solução numérica. Porque quando a gente faz a simulação do modelo físico e resolve ele numericamente, não tem como eu escolher, eu vou simular, tem como escolher a altitude máxima de integração, mas tu vai simular sempre ao longo da linha de campo, então tu tem sempre essas observações. O que a gente faz é mantém a parte de baixo da ionosfera até o pico, né? O pico geralmente varia muito, né? Entre 250 e 350 km de altitude. Mas a gente mantém as estimativas baixas que tem do modelo físico de solução numérica e a partir desse pico usa a solução analítica, o modelo NeoPixel. No entanto, para fazer isso, para fazer o uso daquele modelo analítico, a gente precisa de vários parâmetros de ionosfera que a gente obtém dessa parte de baixo da ionosfera. Seria pico de concentração, altitude do pico, o próprio H0 e assim por diante. Então, é uma solução integrada, combinada entre esses dois o modelo físico com solução numérica e o modelo com solução analítica, que é um modelo empírico. Não sei se eu respondi. Na verdade, a pergunta era para o Saul, mas eu entendi a sua resposta. Não, é porque você também trabalha com duas modelagens diferentes, né? Só que a sua, quando você... interessante, quando você falou modelo empírico, eu fiquei com dúvida se era exatamente analítico e tudo mais, mas é que o Saul citou explicitamente o modelo analítico, aí eu fiquei com dúvida nisso. Não, mas respondeu também. Não, o interessante é que ele sanou uma dúvida que eu tinha. Então foi muito bom, obrigado, Théo. Bueno, nós temos uma simulação numérica, como expliquei, ele ficava muito lento. Então nós fizemos certas condições para que ele fique analítico, mas uma simulação ainda, não chegamos a um valor numérico, mas nós hemos ido poniendo certas condições, então ele ficou muito rápido. Se pode fazer em 2 dimensões, mas se pode fazer em 3 também, mas ele fica muito lento, já não é muito interessante para nós. Mas você usou resultados que são conhecidos e que não precisa integrar numericamente? Como você matou a necessidade de uma solução numérica? Você põe condições de acordo às condições da ionosfera. Sim. Que é sabido. Claro, tem que ser. Aproveitando, também tem uma pergunta para o Saul. Bom, Saul, você falou que a ideia é fazer uma previsão a bem curto prazo, né? De até 1 minuto, você citou. Só que tem
um problema envolvido, que é um custo computacional, demora muito para resolver essas equações. Você já pensou ou já cogitou a possibilidade de utilizar redes neurais? Porque as redes neurais, durante o processo de treinamento, dependendo do problema que você está aplicando, pode ser que tenha um desempenho satisfatório, se comparado com os modelos físicos, mas que durante o treinamento é um processo pesado, mas uma vez que a rede neural está treinada, está ajustada, a parte da ativação é muito rápida. É uma coisa que é muito utilizada, por exemplo, nas previsões meteorológicas, né? Onde os modelos físicos demoram bastante, ou então exige bastante recurso computacional, mas durante a parte de ativação é muito rápido. Nosotros ainda no hemos visto la posibilidad de utilizar redes neurales, ¿no? La verdad, de nuestro grupo casi todos son de física, ¿no? Entonces no somos tanto en esa área, ¿no? Mas, claro, con el tiempo sería bueno colaborar con vocês que conocen mucho más sobre esa área, ¿no? Sim. E um outro comentário também, aproveitando que a sua pesquisa envolve essa parte de terremotos, né? Recentemente a gente teve uma tragédia, né, que tomou destaque, foi manchete em vários canais de notícia, que foi os terremotos lá que aconteceram em Marrocos. Vocês, claro, é uma tragédia, a gente teve várias mortes que aconteceram, mas a ideia da pesquisa, em alguns, principalmente se tratando de pesquisa que envolve ciências ambientais, é tentar evitar ou então diminuir algumas tragédias que podem acontecer por fenômenos naturais. Então, vocês já cogitaram a possibilidade também de utilizar esses dados para tentar estudar e tentar desenvolver algum tipo de pesquisa ou contribuir de alguma forma que no futuro esses danos sejam um pouco mais minimizados? Bueno, nuestro trabajo, ahora tenemos todas las herramientas para poner, para pronósticos de tsunamis en tiempo real, mas para terremoto ainda no va a demorar mucho tiempo, ¿no? Porque cuando hablamos de terremotos son propagaciones de ondas en sólido y esas ondas son muy rápidas, ¿no? Entonces es difícil de pronosticar ainda, ¿no? Mas com o tempo se quer chegar a isso, né? Certo, obrigado. Temos mais perguntas? Você está dando feedback. Pelo YouTube, talvez? Beleza. Então, muito bem, vamos encerrar essa sessão técnica. Muito obrigado pela presença, atenção de todos aqui. E o Matheus, ele vai dar 5 minutos Vamos dar 5 minutos de atenção aqui para ele, talvez um pouco mais ou menos. Fique à vontade, Matheus. Encerrar aqui a chamada.